Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso, rogai por nós. Filhos queridos, é celebrando a nossa Dinda, minha em particular, mas da obra Evangelizar é Preciso que nós nos reunimos, hoje fazendo memória, amanhã, volto a dizer, 7h30 da manhã, nesse santuário transmitido pela TV, pelo rádio, ao meio-dia, e com a imposição do escapulário. Portanto, hoje não faremos a imposição do escapulário, e sim no dia 16. Para aqueles que nunca receberam da mão de um sacerdote, e para aqueles que querem abençoar para que possam trocar. Devotos de Maria, de fato somos. Maria de 2.000 nomes, não sei, não os contei. Mas esse santuário, para quem olha lá e se pergunta pela primeira vez: o que é aquilo, seu padre? Aquilo, meu filho, é Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira deste santuário. E há uma expressão que diz: nada me entristeça, nada me amedronte, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Portanto, nos veio a inspiração, e cada rosa aqui, pasmem, foram feitas umas de forma artesanal, mas aqui estão nomes de famílias, e o sentido é, na roseira que é Maria, a mesma roseira que foi na vida de Juan Diego, na vida do tio de Juan Diego, um sinal de cura, há de fazer florir no seio da família o perfume de santidade, o perfume de amor. Portanto, se a tua rosa não está aqui, coloca a tua família na roseira. Eu falava que somos devotos de Nossa Senhora, falei daquela que é padroeira desse santuário, e falo da nossa devoção a Nossa Senhora do Carmo, a quem foi consagrado a obra Evangelizar é Preciso, e a ela eu cito: nunca se ouviu dizer, e guardo essa frase só para repetir a ela, nunca se ouviu dizer, mãe, que alguém tendo recorrido a vós tenha ficado desamparado. Bom, desamparado em quê? Hoje, desamparado no envio. Porque o evangelho que nós escutamos de São Marcos, Jesus chama os 12. É verdade que o chamado dos 12 é muito bem catalogado. Vários evangelistas citam quem são os 12, a começar de Pedro sempre. E Jesus, por 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, não vamos brigar por isso, faz um curso intensivo com os apóstolos. Eles comem com Jesus, eles dormem ao lado de Jesus, eles veem os milagres de Jesus. Os apóstolos aprendem, bebem da fonte salvadora. Nós falamos em água viva, eles beberam da fonte. Impressionante, que nós nos perguntamos: como deve ter sido maravilhosa essa convivência, como deve ter sido gratificante conviver ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, comer na mesma mesa. Os 12 tiveram a mesma formação, o mesmo seminário, viram as mesmas coisas, e cada um teve que decidir depois. Uns recuaram, outros se enforcaram, outro se enforcou, outro negou, outro fugiu. Bom, o fato é que Jesus chama os 12, e agora está na hora de enviá-los. Eu diria que Jesus está fazendo um treinamento com eles, um pré-envio, um envio real, mas um envio de que haveria retorno,
para depois da sua morte e ressurreição, na ascensão na Galileia, fazer o envio definitivo. E Jesus diz: vão, 2 a 2. Primeiro, por que 2 a 2? O Evangelho é partilhado, o Evangelho é para ser testemunhado, e o fato de ir 2 a 2, lembre-se que ele disse: onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome. Aqui existe a palavra comunhão, a palavra comunidade, que já se faz no seio do envio. Não é sozinho, não é algo individual. O Evangelho se prega no exercício do serviço. 2, garante-se a comunhão. 2, garante-se o serviço. 2, garante-se o testemunho. Isso deveria ser para nós já um grande alerta. Ai daquele, cuidado, para não querermos viver uma fé isolada, individualista. Mas tem mais elementos. Filhos somos de Nossa Senhora, devotos somos de Maria. Acabo de chegar de Minas Gerais, muito obrigado, Carmo de Cajuru, depois Belo Horizonte, depois Divinópolis, que foi maravilhoso, uma devoção a Nossa Senhora imensa. Devotos somos de Maria, mas mais deveríamos ser discípulos de Jesus. E nesse espírito, Jesus diz: vão, eu vos envio. E faz algumas recomendações. Primeiro, Jesus lhes dá poder para expulsar espíritos impuros. Porque onde chega a palavra, aonde chega o anúncio, incomoda. Veja, aqui um poder como serviço. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Jesus andava com os pecadores. É verdade. Jesus inclusive disse: são os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Mas Jesus nunca foi conivente com o pecado. A presença de Jesus, quem é de missa ferial, ele chegou na região dos Gadarenos. O homem que andava no túmulo já gritou: o que queres de nós, Filho de Deus, que vem nos atormentar antes da hora? Então a presença de Jesus, a presença dos apóstolos, a presença da igreja incomoda. A presença da igreja e da palavra incomoda. Incomoda no mundo político, incomoda no mundo econômico, incomoda na ética, incomoda na moral. E nem por isso a igreja tem que se calar. Aonde vai em nome de Jesus, os espíritos fogem. Os espíritos impuros, impuros em relação a Deus, impuros ao que Deus quer para nós, como a sua imagem e semelhança. Filhos, tem mais, vão. E vocês não vão em nome próprio, vão. Não levem nada para o caminho, quem garante sou eu. Olha que lindo. Não levem nem pão nem sacola, nem dinheiro na cintura. Não levem 2 túnicas. Se você observar, não levem nada para a sua provisão. Eu providenciarei. Um discípulo de Jesus, e se isso queremos ser, estamos em missão, somos enviados. Somos enviados não por nós mesmos, mas em nome de Jesus, a afugentar todo o mal, para afugentar o pecado, a começar do pecado em nós, e não confiar nas nossas forças. Nós confiamos demais, nós medimos a batalha pela força que temos, nós medimos o combate pelos recursos que temos, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mãe, pai, você sabe disso. Quantas pessoas lutam
estão a vida inteira lutando e não desistem. Eu fico impressionado, às vezes no rádio, 5 anos, 10 anos, rezando pelo filho para se libertar das drogas. A batalha não é dela, era o joelho dobrado, é em Deus. É aqui que nós temos que entender que às vezes a missão é um fardo, é uma cruz. E Jesus disse: eu providenciarei. Vocês não levem 2 túnicas, eu lhes darei. Não leve pão, eu providenciarei. Não leve sacola de dinheiro, porque vocês são meus enviados, eu providenciarei. Será que nós acreditamos nessa providência? O que Jesus pede é para levar 2 coisas: cajado. A imagem de um bispo é muito bonita, que anda com um cajado. Eu acho muito bonito quando eu vejo um bispo de mitra entrando na igreja com o cajado, com o báculo, se quiser o nome oficial, porque é o resquício de Jesus, o bom pastor. É aquele que vai defender à frente o seu rebanho. É aquele que vai, e se preciso, ele usa aquele cajado para expulsar os lobos ferozes. Eu acho muito bonito isso. É muito profético. E o Senhor está dizendo para mim e para você: leve o seu cajado. Leve o seu cajado na batalha. Ué, não estamos falando de combate? Quem disse que o inimigo não é feroz? Quem disse que a pata do cão não é pesada, como diz o Salmo? Quem diz que o leão não está rodando a rugir, tentando devorar? E o Senhor disse: se arme. Não é brincadeira não, meu filho. A missão que você tem na família não é brincadeira não. A missão que você tem no teu trabalho não é brincadeira não. A missão que você tem, padre, não é brincadeira não. Esteja preparado para se defender e defender os seus. O que é esse cajado? É uma arma? Não. O resquício de Jesus, o bom pastor, aquele que vai à frente. E disse ainda: leve sandálias. Engraçado, né? Provisão, comida, eu dou conta. Túnica eu dou conta. Agora, se defenda. E vá com sandálias, porque o terreno é pedregoso, a estrada é longa, há espinhos. Você percebe como Deus não quer que nos machuquemos? Deus está nos prevenindo de que a nossa batalha, a nossa luta é intensa, que estamos lidando contra principados e potestades, que estamos lidando com pessoas que nos querem mal. Filhos queridos, é impressionante perceber que ainda mais, quando você olha a segunda leitura, você compreende esse envio, porque na segunda leitura diz: tudo, Deus nos predestinou a sermos filhos adotivos em Cristo, tudo será recapitulado nele, o passado, o presente e o futuro, as derrotas e vitórias, os erros e acertos, recapitulados, relidos, ressignificados em Cristo. A nossa história, a nossa brevíssima história. E quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai vendo que a vida é curta, é tudo tão curto, tudo tão rápido, tudo tão passageiro, e a gente não consegue segurar. Desde a nossa brevíssima vida, até a vida da humanidade, compreendida na missão do Cristo, no discipulado do Cristo, no sangue de Jesus. Diz o texto, somos libertados. E essa libertação nos leva a agir na gratuidade. De graça recebestes, de graça dai também vós. Uma liberdade que ninguém pagou, foi o Cristo que pagou por nós. Por isso, entre na casa,
O trabalhador é digno do seu salário, mas eu lhes garanto, da mesma forma que lhes darei comida, túnica, o dinheiro necessário, eu também estarei com vocês, expulsando demônios, eu estarei dando os sinais, curando os doentes, eu estarei dando os sinais, e eles foram. É impressionante para você ver esses homens, que saíram da beira de um lago, esses homens que eram pescadores, de repente, sendo agora uma extensão do Cristo no mundo. Pedro, Tiago, João, agora ungindo com óleo, o óleo dos enfermos, e os doentes eram curados, afugentando os espíritos impuros em nome de Jesus. Você percebe a transformação da vida desses homens? Você percebe que eles agora estão indo e pela primeira vez eles agem em nome de Cristo. É o primeiro relato desses homens que agora experimentam fazer o que Cristo fez e conseguem, e são felizes nesta missão. E essa primeira viagem missionária dos apóstolos traz profundos frutos. Acreditemos mais na graça de Deus, confiemos mais num Deus que está conosco, e milagres vão acontecer. Doentes serão curados, espíritos serão afastados, não pelo meu ou pelo teu poder, mas a ação de Deus em nós. Não é isso que a sociedade está precisando? Não é isso que nossas famílias estão clamando? Não é isso que nós estamos percebendo, que o mundo está carente, doente e carente? Então o que estamos com os braços cruzados? Com medo? Com medo de não darmos conta? Ora, a missão não é nossa, o envio não é nosso, e a garantia é de Jesus Cristo. Ou você quer a avalista melhor? Ou você quer uma promessa de alguém mais forte do que Jesus? Deixemos o medo, deixemos a preguiça e sejamos ousados, porque quem nos envia é verdadeiramente Jesus Cristo. Nossa Senhora do Carmo, eu peço, Mãe, que esse envio que nós sentimos em nosso coração, nesse santuário, que a tem como intercessora, nessa obra que a tem por madrinha, nessa missão, mais de 12 anos, no rádio, na TV, nos abençoe, nos dê essa coragem, nos tire a timidez e confirme estarmos realmente servindo o teu Filho. Amém.